Vamos lá, princípios ou atributos, né? Vamos à teoria relacionada a princípios ou atributos. Bom, princípios, atributos ou ainda propriedades de segurança da informação, né? Nós temos confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio ou irretratabilidade, né? Outra referência a não repúdio é irretratabilidade. Posse ou controle, utilidade, responsabilização, rastreabilidade. Então, existem vários princípios, atributos, né? Propriedades da segurança da informação. Vamos começar falando sobre a confidencialidade, sigilo ou privacidade. Esse conceito está relacionado ao quê? À garantia de que o acesso somente será dado a quem é autorizado. Ou seja, a confidencialidade, ela protege contra acessos de pessoas ou entidades não autorizadas. Vamos a um exemplo, né? Um e-mail que é interceptado e lido por um terceiro que não deveria ter visto. Ou seja, aqui, quando a gente fala em confidencialidade, a gente fala de restrição de acesso. Tá? Se a gente restringir o acesso e alguém que não está dentro desse conjunto, né, esse conjunto de pessoas autorizadas, a gente diz que houve um ataque à confidencialidade. Integridade, né? O conceito de integridade é aquele que garante que a informação não seja alterada indevidamente. Tá? Ela protege os dados contra modificações não autorizadas. Bom, o que seria isso, né? A alteração seja alterada indevidamente. É importante entender que quando a gente fala do conceito de integridade, a gente não diz que algo não pode ser alterado. Não é isso. Pode sim ser alterado, desde que seja alterado por pessoas que tenham autorização para fazê-lo. É assim. Então, vamos lá. Eu tenho um documento, tá? E esse documento está tramitando dentro da organização, né? Sistemas de tramitação de documentos são muito comuns. E aí, dentro desse trâmite dos documentos, passando por várias áreas, né? Vários setores, as pessoas autorizadas poderão, né? Alterar aquele documento. Agora, se alguém que não tem autorização para fazê-lo o fizer, aí sim a gente há de falar sobre quebra da integridade, ataque à integridade. Guarde isso. Então aqui, ó, um documento enviado é interceptado e alterado antes de chegar ao destinatário. O conteúdo recebido fica diferente do original. Então veja, a alteração se deu por alguém que não tinha autorização para fazer. Disponibilidade, né? A disponibilidade, ela garante que a informação esteja acessível aos usuários autorizados quando necessário. Ela protege contra indisponibilidade de sistemas e serviços. Outro ponto aqui importante, veja, a disponibilidade também se relaciona ao quê, gente? Se relaciona a usuários autorizados. Então, não há de se falar em o sistema tal está indisponível, ou houve quebra, né, um ataque à disponibilidade, se aquele sistema ou aquele serviço não está disponível a alguém que não tinha autorização, não tinha permissão para acessar. Tá? Então, cuidado com isso. Exemplo, eu, né, sendo um servidor da área de tecnologia da informação, tento acessar um servidor de arquivos, o diretório, né, a pastinha do pessoal do RH, e aí eu não consigo. Há de se falar em indisponibilidade nesse caso? Não. Por quê? Porque eu não tinha autorização. Então, ele não estava disponível para mim porque eu não tinha autorização. Então, guarde. Tem que estar disponível a usuários autorizados quando necessário. Somente a usuários autorizados. Legal? Bom,
Então aqui, ó, um exemplo. O sistema fica fora do ar, perdão, deixa eu trocar aqui minha canetinha. O sistema fica fora do ar e os usuários autorizados não conseguem acessar as informações. Aqui, por óbvio, né, a gente vê o usuário, ele é autorizado, ele tinha a necessidade, era necessário que ele acessasse aquele sistema para realizar suas atividades laborais, porém, ele não conseguia. Aí a gente fala em ataque à disponibilidade. Aí a gente fala de indisponibilidade. É isso? Então, um exemplo de ataque que fere o princípio da disponibilidade é o ataque de negação de serviço, né? O DOS, Denial of Service. Então, o ataque de negação de serviço é aquele ataque que torna um serviço, uma rede, um computador indisponível. Bom, então vamos lá, né? Esclarecendo. A disponibilidade possui 3 características importantes, né? A oportunidade, a informação deve estar disponível no momento certo, ou seja, quando o usuário ou a organização realmente precisar dela. Continuidade, né? Os serviços, sistemas e atividades devem conseguir continuar funcionando ou ser restabelecidos rapidamente, mesmo diante de falhas, incidentes ou interrupções. E robustez é a capacidade do sistema de resistir a falhas e continuar a funcionar corretamente, mesmo em condições adversas. Bom, tríade SID, né? Vamos lá. Gente, é muito comum as bancas fazerem referência à tríade SID e também tríade CIA. José, não entendi. São coisas distintas? Não, são a mesma coisa. É porque aqui, quando a banca se refere como CIA, ela está fazendo referência às letras das palavras no idioma inglês. É isso, tá? Então, a gente sabe que confidencialidade em inglês começa com C. Integridade começa com I. Agora, em inglês, disponibilidade é availability, né? Começa com A. Então, por isso, não estranhe se a banca trouxer para você CIA, tríade CIA. O CIA aqui é o SID, é a mesma coisa. E quem são esses 3 atributos, essas 3 propriedades que estão, né, na tríade SID ou na tríade CIA? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, tá? Beleza? Então, a tríade de segurança da informação, referência à tríade de segurança da informação, lembre, são apenas esses 3 atributos. E se a banca colocar CIA, não confunda este A aqui com a autenticidade. Não é. É availability, disponibilidade no inglês, tá? Então, tríade SID ou tríade CIA. Legal? Vamos lá. A autenticidade garante que a informação do usuário é realmente quem afirma ser. Protege contra falsificação de identidade ou origem dos dados. Exemplificando, uma pessoa usa um dedo de silicone para burlar a biometria e se passar por outra pessoa. Tá? Então, o que é isso? Aqui, ela está burlando um sistema de autenticação baseado, né, baseado aí no fator de autenticação baseado no que ela é, né, que é a biometria estática. Então ela coloca lá um dedo de silicone, né, uma falsificação de uma digital para se passar por outra pessoa. Bom, atenção, isso aqui é importante, tá? Muito importante, não que o restante não seja, né, gente? Mas atenção isso aqui. A autenticidade e a autenticação não são termos sinônimos, né? A autenticidade garante que uma informação é genuína. Então, a gente tem a garantia da informação, né, que é aquela informação realmente é verdadeira, e a autenticação é o processo de verificação da identidade que uma entidade alegou. Importante lembrar que entidade ela pode ser tanto um usuário, né? Pode ser um usuário, pode ser um outro computador que está acessando, né? Um computador que está fazendo acesso ao outro,
tá? Ou um sistema, né? Um sistema que está, né, acessando um outro. Isso é muito comum, tá? Então, a autenticação é o processo que verifica uma identidade alegada por uma entidade, usuário, computador, sistema. A irretratabilidade ou não repúdio garante que uma pessoa não possa negar uma ação realizada, protege contra a negação de autoria de transações ou de documentos. Ou seja, o atributo do não repúdio diz respeito a não se poder negar a autoria de algo, né? No caso, um documento que foi feito pela pessoa ou uma transação que foi realizada. Então, um exemplo aqui, uma pessoa ela assina digitalmente um documento e depois tenta negar que realizou a assinatura. Porém, né, com o uso de assinatura digital, a gente tem, por conseguinte, né, por consequência, melhor dizendo, o atributo do não repúdio. Por quê, Joses? Porque quando a gente fala de assinatura digital, a gente fala de um processo que faz uso de uma chave, né, chamada chave privada, que somente o dono deve ter acesso. Então, se só o dono tem acesso àquela chave que é utilizada para assinar digitalmente, não há de se falar em negar a autoria. Posse ou controle, né, refere-se à disposição física da mídia em que os dados são armazenados. Uma empresa armazena dados em um provedor de nuvem e o provedor perde o controle dos servidores onde os dados estavam armazenados. Tá? Então, posse ou controle, né, não é uma coisa ou outra, tá, gente? O atributo ele pode ser chamado de posse ou controle, tá? Refere-se a isso, tá? Você deter, né, a posse, deter o controle sobre algo. Utilidade, né? Refere-se à capacidade da informação ser útil e compreensível para quem precisa utilizá-la. Vamos a um exemplo. Um banco de dados está criptografado, mas a empresa perdeu a chave para realizar a descriptografia daqueles dados e não consegue utilizar as informações. Ou seja, considerando aqui os atributos apresentados, pode-se dizer, né, que a empresa ela tem posse, né, ela tem um controle sobre o banco de dados. Porém, esse banco de dados ele não tem mais o atributo da utilidade, porque os dados estão ali, né, a base de dados está criptografada. Legal? Então, esclarecendo aqui, os princípios da confidencialidade, integridade, disponibilidade, somados aos princípios da autenticidade, posse ou controle e utilidade, são referidos como hexagrama parkeriano, né? Ou seja, Don Parker foi o criador, foi ele que convencionou esse hexagrama. Ele juntou a tríade, né, podemos ver aqui, a tríade, né, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, e a tríade ele somou mais 3 atributos, autenticidade, posse ou controle e utilidade, para se referir como hexagrama parkeriano, tá? Então, aqui, ponto importante, o hexagrama ele não inclui o atributo do não repúdio, tá? O não repúdio não é referido nessa proposta de Don Parker. Conceito de rastreabilidade permite acompanhar o caminho percorrido por uma informação, operação ou evento dentro de um sistema ou um processo. Bom, isso aqui é muito comum, a gente vê isso dentro de organizações. Aqui no exemplo, ó, um documento sigiloso foi alterado em um sistema interno de uma organização. Por meio dos registros do sistema, é possível acompanhar o histórico da informação e descobrir o caminho percorrido até a alteração realizada. Ou seja, é rastreável o documento. O documento, durante todo o seu ciclo de vida na organização, em que ele vai passar por várias áreas, ele é rastreável. A gente consegue saber, né, verificar pelo sistema, em que momento ele esteve em determinada sessão, né, quem acessou aquele documento, que dia, que hora, quem
em determinado dia e hora, alterou, inseriu algum anexo naquele documento. Então, isso é a rastreabilidade. Responsabilização. A responsabilização permite associar a violação a uma parte responsável. Ela pode ser implementada por meio do uso de logs do sistema. O que é um log, Joses? Log, gente, são arquivos que armazenam dados. Que dados? Data, hora, quem logou, quando logou, né? Quem entrou, se autenticou naquele sistema, quando se autenticou, que transações ele fez, né? Aquele usuário fez. Então, logs são esses arquivos que armazenam essas informações. Então, quando a gente fala de log do sistema, são arquivos que armazenam todos esses dados relacionados àquele sistema, tá? Então, implementado por meio do uso de logs do sistema para identificar quem, quando, como e onde alguma informação foi acessada ou alterada, né? Então, aqui é o conceito em relação à responsabilização. Exemplificando, né, um servidor de um órgão público acessa um sistema interno e altera indevidamente os dados cadastrais de um cidadão. Como esse sistema ele registra os logs de acesso, é possível verificar, né, fazer uma auditoria e verificar qual usuário acessou o sistema e quais dados foram alterados, fazendo com que ele seja responsabilizado. Então, vamos lá, né? Princípios ou atributos, confidencialidade, acesso somente a quem está autorizado, integridade, prevenção de mudanças não autorizadas ou não desejadas, disponibilidade, acesso aos dados quando necessário, autenticidade, atribuição apropriada de proprietário ou criador dos dados, irretratabilidade ou não repúdio, impossibilidade de negação de autoria, posse ou controle, disposição física dos dados, utilidade, quão úteis são aqueles dados, responsabilização, atribuição de deveres e consequências pelas ações relacionadas aos dados e rastreabilidade, capacidade de seguir o histórico e o fluxo de dados e ações relacionadas. Bom, terminamos aqui o nosso bloco de teoria. Nos vemos no próximo bloco para trabalhar questões sobre essa teoria. Até lá!